Boa noite, irmãos. Amém. Graça e paz de Jesus. Amém. Alegria estar com os irmãos mais uma vez. Eu não recordo. Fiquei na dúvida, perguntei, não volta que lembra. O pastor Elcio também não lembra. Não sei se algum irmão lembra. A última vez que eu estive aqui, eu não sei se foi aniversário da SAF ou se foi da congregação. Da congregação? Aí, tá vendo? Memória curta. Não recordo quanto tempo atrás, mas é com grande alegria que estamos aqui hoje, 16 anos. Adolescente, né? Adolescente. Eu trabalho com adolescente, eu me sinto em casa. Muito bem, irmãos. Fico feliz, viu? Estar com os irmãos, poder juntos celebrarmos a Deus, aprendermos mais da palavra. Receba a congregação de Parque das Mangabas, o abraço da Igreja Presbiteriana de Castelo Branco. Amém. Tivemos recentemente a oportunidade de ouvir o pastor Elcio conosco. Hoje estamos aqui. Nessa noite está nos acompanhando o presbítero Álvaro, está aqui conosco. Então, estamos juntos para celebrar ao Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo 5. Nós leremos do verso 1 ao verso número 11. Farei a leitura, peço que você acompanhe a leitura bíblica, certo? Atentamente. Diz assim a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por esta noite em tua casa, reunidos, ó Deus, como igreja, para celebrar o Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo, onde iremos meditar nas Escrituras, que teu Espírito nos use graciosamente, que a tua palavra fique guardada em nossos corações, e essa palavra produza frutos de justiça, frutos de retidão, que o teu nome seja exaltado, ó Deus, através das nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é maravilhoso se sentir amado. É maravilhoso se sentir amado. Nós vivemos num tempo onde as pessoas tentam de alguma maneira
apresentar o amor que elas têm pelas outras pessoas. E parece que cada dia que passa, isso tem sido uma dinâmica com uma diversidade cada vez mais incrível. As pessoas tentam provar o amor que elas têm pelas pessoas de todo jeito, tentando de alguma maneira mostrar para elas que de fato elas são amadas por essas pessoas. E a verdade é que começamos a perceber que parece que não há mais uma confiança acerca da expressão de amor que as pessoas têm pelas outras, porque parece que hoje é uma pessoa tão carinhosa, paciente, atenciosa, e de repente no outro dia já se torna uma pessoa bruta, ignorante. Hoje apresenta-se uma pessoa muito confiável, e de repente amanhã é tido como traidor. Será que verdadeiramente as pessoas se amam? Verdadeiramente as pessoas se amam? Verdadeiramente é possível viver esse amor? As pessoas tanto falam. Nos relacionamentos, a gente ouve pessoas dizendo: olha, eu entreguei minha vida e amor por você, e você fez isso comigo. Às vezes relacionamentos são desfeitos. Então a temática do amor, ela acaba vivendo oscilações nos corações das pessoas. E a verdade é que o homem, ele deseja ser amado. Ele se entrega muitas vezes para muitas coisas, porque elas começam a achar que estão sendo amadas e no final das contas elas se frustram. Quando nós pensamos nessa temática, não tem como nós olharmos para a Bíblia e não perceber que nós temos a possibilidade, sim, e isso pode ser não apenas uma possibilidade, mas ser real a nós, nos sentir amados. Por um amor que jamais seremos frustrados, mas poderemos descansar de maneira plena e real, porque aquele que nos ama, ele não muda. Amém. Glória a Deus. Paulo, ele fala sobre as implicações daqueles que foram alcançados por essa graça mediante a fé em Cristo, desfrutam da salvação. Esses são o povo de Deus agora. Eles desfrutam das dádivas do Senhor sobre as suas vidas. E Paulo está dizendo que essas pessoas começam a desfrutar uma série de benefícios por conta dessa ação de Deus em favor das suas vidas, mudando a sua sorte. E nessa ação divina, não tem como esconder a expressão do amor de Deus para com estes. Amém. Paulo começa a mostrar que essas implicações que envolvem o viver para Cristo, estar com Cristo, e agora o pastor Elcio leu o texto de João 17, a oração de Jesus em favor dos discípulos que ali estavam e também por nós, cujo fim mostra para que de fato nós contemplemos que Deus nos ama. Amém. E nós podemos, sim, irmãos, olhar para as Escrituras e ter convicção em nossos corações que de fato somos amados pelo nosso Glória a Deus. Deus. E isso traz a nós uma segurança tão maravilhosa, porque nós saímos dessa transição de incertezas acerca do amor, as incertezas no que tange as vivências que muitas vezes trazem agonia ao coração das pessoas, por essas dúvidas que brotam no coração acerca de relacionamentos que são saudáveis e fiéis, recheados de amor, para viver certezas em nossos corações de que sim, nós podemos não apenas amar verdadeiramente, mas de fato ser amado verdadeiramente. Amém. Certeza do amor de Deus, e que consequentemente traz alegria plena aos nossos corações, é algo que é real para aqueles que creem em Cristo e experimentam em Cristo essa nova vida. E esse passa a ser um grande desafio para nós, porque vivemos no mundo do desamor, dos desafetos, e estamos no mundo onde devemos mostrar que é possível ver essa realidade.
As pessoas precisam ouvir do Evangelho de Cristo e saber que elas podem ser amadas verdadeiramente por um Deus que jamais irá frustrar elas. Hoje nós celebramos porque hoje podemos, com os nossos lábios, proclamar que somos amados pelo Senhor. Estamos reunidos nessa noite para celebrar o Deus que nos amou. Glória a Deus. E porque Ele nos amou, nós o amamos. Ele nos amou primeiro. Estamos reunidos para isso, irmãos. Paulo, quando escreve na carta aos Romanos, especialmente o capítulo 5, ele traz as implicações dessa justificação pela graça mediante a fé e trata dessa transição das incertezas para a certeza, especialmente do amor de Deus. Eu queria pensar com você, a refletir um pouco sobre o grande amor de Deus revelado a nós. E nessa noite seu coração seja impulsionado a celebrar cada vez mais ao Senhor, porque se hoje pensamos aqui em 16 anos da existência desta congregação, não tinha dúvida, está aqui durante 16 anos esta congregação, porque o amor de Deus, de fato, Ele é derramado na vida desses irmãos que aqui estão. E nós devemos olhar para frente, seguir em frente, assim como o Espírito de Deus derramado sobre a igreja, capacitando a igreja, fortalecendo a igreja. O amor de Deus também é derramado nos corações daqueles que são alcançados por essa graça maravilhosa. E a expressão, eu chamo a sua atenção para o capítulo 5, no versículo 8, o texto diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele prova esse amor. Deus, mais uma vez, dirige-se a nós dizendo: olha, eu te amo. Eu te amo. E esse amor que é derramado sobre as nossas vidas deve aquecer o nosso coração mais e mais. Se você observar no versículo 5, quando ele usa a expressão: esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi otorgado. Esse derramar do amor de Deus em nossos corações deve aquecer-nos mais e mais para celebrar aí. O Espírito Santo foi nos dado, porém Paulo usa a expressão de que o amor foi derramado em nossos corações. Assim, nós recebemos o Espírito, e aqui é algo muito interessante, porque nós não recebemos porções do Espírito e vai sendo derramado gradativamente. Então nós recebemos o Espírito, mas quando se trata do amor de Deus, esse amor é derramado diariamente. Amém. Glória a Deus. Isso é fantástico. Você pode contemplar diariamente uma manifestação de Deus tão graciosa a derramar continuamente do seu amor sobre nós. Nós somos inundados com o amor de Deus constantemente. Perceba que essa instabilidade de amor no mundo em que a gente vive, as incertezas disso, aqueles que estão em Cristo, eles experimentam isso de maneira abundante, de maneira contínua. E isso leva-nos a refletir e pensar acerca de algumas lições quanto a esse amor que é derramado. O grande amor de Deus derramado continuamente em nossas vidas. Observe comigo primeiros versículos 5 e 6. E eu convido você agora a ler comigo esses versos. Todos juntos, diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos justos. A primeira coisa que me chama a atenção é que perceba que Paulo faz conexão à demonstração do amor de Deus àquilo que Cristo realizara por nós, sendo nós ainda pecadores. Aponta para o princípio de um amor que é de fato grande. Aponta para um princípio de um amor que de fato é abundante. E isso
isso é revelado a nós pelo simples fato das Escrituras afirmar que Deus demonstrou esse amor tão intenso a nós por meio de Cristo. João, quando escreve no capítulo 3, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, aponta para a expressão do amor de Deus. Quando somos levados a olhar para as Escrituras, nós vamos perceber que a demonstração do amor de Deus para conosco, que é abundante, que é intensa, é demonstrada justamente na pessoa do Filho Cristo, porque Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter dado Cristo a morrer por nós. Quando olhamos para a cruz, contemplamos um amor abundante de Deus para conosco. Glória a Deus. Não foi qualquer amor. Lembremos disso. Ele nos amou de tal. A expressão do amor de Deus deve aquecer nossos corações mais e mais, a nos voltar para Ele em amor. Porque o amor de Deus revelado a nós é algo profuso, algo copioso, algo abundante. Algo que de fato não conseguiremos medir. Glória a Deus. Tão grande amor por nós. Isso deve nos conduzir a responder em amor, diante da imensidão do amor de Deus, esse amor que é abundante, revelado em Cristo. A nossa resposta só pode ser de profunda reverência, de gratidão, e isso devemos demonstrar com a nossa vida, deixando muito claro a todos aqueles que estão à nossa volta, de que de fato nós amamos ao Senhor. Que a nossa vida seja um reflexo desse amor, as nossas atitudes reflitam esse amor, Amém. a maneira que pensamos, a maneira que agimos, que a nossa fé seja fortalecida por essa certeza de amor, fruto dessa graça tão maravilhosa derramada sobre nós. As nossas palavras devem proclamar essa demonstração de fidelidade, de amor de Deus para conosco. Deus nos ama, irmãos, de maneira abundante, e nós devemos reconhecer isso todos os dias. Em Jesus, você se sentirá a pessoa mais amada neste mundo. Se hoje você está aqui para celebrar a Deus pelo contínuo derramar do amor de Deus sobre esta igreja, que você possa em seu coração ter isso em mente. Se sinta amado por Jesus e celebra Jesus com grande expressão de gratidão e grande alegria em seu coração. Segunda coisa que nos chama a atenção acerca do amor de Deus, se você continuar a leitura bíblica, no versículo 8 nos traz um ensinamento precioso. Também repete lá no versículo 10, versículo 8, todos juntos. O que diz? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós não merecemos. Deus está se revelando como um Deus de amor, apresentando que esse amor ao qual recebemos de Deus é um amor imerecido. Se você avançar um pouco mais no versículo 10, diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele está mostrando, olha, se antes nós éramos desse jeito e contemplamos tão grande amor, né? Perceba que as pessoas, não sei se você já ouviu alguém falar assim, as pessoas parecem que ficam mendigando amor. Tem que ficar adulando, né? Já viu no casamento, quando a esposa reclama com o marido, tem que ficar mendigando um beijinho, um cheiro no cangote, né? Ou então, tem que ficar mendigando e você dizer que me ama?
Já viu alguém assim? Não sei se já aconteceu com vocês, né? Perceba que nós não temos direito algum de reivindicar de Deus qualquer demonstração de amor. Nós éramos inimigos de Deus, rebeldes contra Deus. A nossa vida ofendia o Criador. Ele poderia muito bem dizer: não te amarei. Mas ele provou seu amor para conosco, sendo nós pecadores. Sendo nós pecadores. Irmãos, essa palavra para nós é também desafiadora. Porque a causa do amor de Deus não está no objeto amado, mas está nele mesmo. Não havia nada em nós, mas Ele simplesmente nos amou. Paulo diz que éramos fracos, né? Éramos ímpios, pecadores, éramos inimigos. A nossa indignidade, em nossa indignidade, Deus, o Pai, enviaste seu Filho, Jesus, que pagou o preço do nosso resgate, não por nosso mérito, mas por justiça própria, mas pela graça infinita, insondável de Deus. É isso, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Irmãos, hoje é dia de renovar em nossa memória, em nossos corações, a obra que Cristo realizou na cruz, porque foi graças à obra de Cristo que nós desfrutamos desse amor tão intenso e abundante. É um amor que nós não merecíamos, mas Ele demonstrou isso por meio do seu filho. Isso deve encher nossos corações de júbilo, nos voltar para o Senhor e celebrar o seu nome com grande alegria. Esse amor, e aqui não tenha dúvida, quando contemplamos esse amor, um amor imerecido, de alguma maneira nós somos constrangidos. Devemos ser constrangidos. Você já sentiu amado por alguém, assim, de forma tão intensa que você se sente constrangido? Alguém que te ama tanto, cuida tanto de você, se preocupa tanto com você, que chega um ponto que você se sente até constrangido. Meu Deus, essa pessoa me ama tanto, se preocupa tanto comigo. Nós vivemos um tempo que é verdade que esse tipo de pessoa tem sido escasso. As pessoas estão muito mais preocupadas consigo. Tem sido mais difícil encontrar pessoas preocupadas com outras pessoas. E quando contemplamos isso, às vezes, é por interesse. Mas encontramos aqui, ainda que seja dentro dos nossos círculos mais próximos, pessoas que demonstram que nos amam, apresentando um cuidado tão intenso, uma preocupação tão intensa, que às vezes ficamos até constrangidos. Talvez porque não conseguimos responder à mesma medida. E ficamos até preocupados, porque queremos retribuir e não conseguimos chegar nem sequer perto. Imagine nessa relação de amor, onde Deus demonstra um amor tão abundante e diz: olha, você não merece absolutamente nada, mas eu amo você. Amém. E agora você é conduzido pela própria ação de Deus, por meio do seu Espírito em nós, a responder positivamente, mas perceba, ainda estamos aquém daquilo que de fato deveríamos fazer, pois ainda somos pecadores. Por isso nos chegamos com o coração constrangido diante do Senhor, reconhecendo a sua justiça, o seu amor, e ao mesmo tempo nos humilhando diante dEle,
e dizendo: Senhor, lembra do pecador que subiu ao templo? Ele batia no peito, ele levantava a cabeça e dizia: Senhor, ser propício a mim, pecador. Ele estava constrangido diante de tamanha santidade, de tamanho amor de Deus. E é exatamente isso que acontece. Quando nós nos prostramos para orar a Deus, nós nos prostramos para exaltá-lo e ao mesmo tempo nos humilhamos diante da sua presença, porque é um amor tão grande, tão intenso, tão abundante que nós chegamos à conclusão que nós não merecíamos isso, pois somos tão falhos e pecadores. Mas nessa noite está sendo evidenciado isso, que em nossas fraquezas o Senhor demonstrou amor intenso por meio do seu Filho, e por isso nos reunimos para celebrar a Ele, e é por causa desse amor em Cristo que fazemos isso nessa noite, exaltamos ainda mais o amor de Deus, nos humilhamos na sua presença, celebramos o seu nome e falamos: Senhor, que quão grande amor é esse que o Senhor me amou. Amém, glória a Deus. Perdoa, Senhor, as minhas faltas, os meus pecados. No culto tem esse tempo na liturgia, né? O momento em que oramos, confessando os nossos pecados. É necessário. Isso é reconhecer a grandeza de Deus e seus atributos, especialmente a sua santidade e o seu grande amor, que é revelado em Cristo, sendo nós pecadores. Nessa noite, irmãos, celebremos ao Senhor por tão grande amor sendo derramado nessa congregação ao longo desses 16 anos. Que essa congregação sinta-se renovada nesse amor e impulsionada a continuar celebrando esse Deus tão maravilhoso em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que esse amor nos constrange, nos transforme, nos impulsione a viver em humildade e total devoção àquele que detém todos os méritos, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Mas eu queria conduzir você a ler mais uma vez, agora o versículo 8, porque nos traz outra lição acerca desse amor. Ele diz: mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, olha só, Deus prova o seu próprio amor. Você já pensou num tipo de amor que é chamado amor velado, onde ninguém sabe que você ama? Ou você nunca sabe que a pessoa te ama porque ela não demonstra isso? Aí as esposas dizem: você precisa demonstrar que você... Mas você sabe que eu te amo. Eu sei, mas eu quero que você demonstre isso. Com atitudes. Às vezes, as palavras apenas não convencem, né? Mas eu já disse que te amo hoje. Mas mostre. Faz alguma coisa aí para eu ficar feliz. Marido, você faz o café da esposa de manhã cedo. Prepara a refeição do dia, né? Faz algumas coisinhas assim. Faz alguma coisa aí para mostrar que você sabe. E as pessoas vivem nessa intensidade de demonstrar amor e tentam demonstrar de todas as formas possíveis, as mais esdrúxulas possíveis. Mas observe que há uma demonstração de amor super intensa, real e vibrante. E essa é mais uma verdade, porque o amor de Deus, ele é demonstrado, e Deus provou isso através de Cristo. Todos contemplaram com seus próprios olhos o amor de Deus. Amém. E essa demonstração de amor é algo impactante. Não tem nada a ver com a demonstração de amor impactante que as pessoas fazem neste mundo. As pessoas voam de avião e fazem homenagens no céu. Outras pessoas compram flores e tantas coisinhas assim, né? Mas a demonstração mais impactante de amor que o homem pode contemplar com seus próprios olhos é Cristo na cruz. Cristo na cruz. Deus, Ele demonstrou o seu amor. Não foi fazendo alguma coisinha para poder alegrar você. Cristo
foi para a cruz. Deus demonstrou entregando o seu próprio Filho, irmãos. Deus demonstrou o seu amor. Há dúvidas? Não podemos ter. Não há maneira mais intensa quando o pai entrega o seu próprio filho. Entende? Nessa noite nós podemos celebrar ao Senhor porque podemos contemplar pela fé, pois a Escritura nos diz isso e cremos na Escritura. Talvez você diga: eu não vi com os meus próprios olhos, mas está escrito para que você creia que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, e crendo nele tenhas vida e vida eterna. Está escrito, irmãos. Então lemos as Escrituras, nosso coração enche de júbilo e alegria, e ao mesmo tempo somos impactados com a demonstração do amor de Deus. Hoje é dia de nós afirmarmos em nosso coração esse impacto que recebemos, e isso deve levar-nos a uma resposta, talvez não digo à altura, porque jamais conseguiremos demonstrar esse amor, algo único, revelado e demonstrado pelo próprio Deus, mas somos exortados assim, ter esse amor como parâmetro, como modelo a ser perseguido. E aqui nós temos que pensar que a manifestação do amor de Deus se dá por meio desse evento, que foi um evento fantástico, a cruz. Lembra disso? Verdade profunda, mas também uma verdade transformadora. Porque quando Cristo morre na cruz, é para que eu e você hoje pudéssemos viver uma vida diferente. Viver uma vida que de fato podemos dizer, experimentamos desse amor, e isso muda o meu coração, muda a minha maneira de pensar. Amar como Ele amou, assim como Cristo se entregou por nós, podemos demonstrar o nosso amor a Ele, amando e obedecendo e demonstrando o amor àqueles que estão à nossa volta. É uma palavra muito dura para os homens, né? Quando Deus trata da relação dele com o seu povo, falando do casamento, que o homem deve amar a esposa. Como? Como Cristo amou a sua igreja. Observe que o padrão é altíssimo, não é qualquer amor. E isso é levado, deve ser levado a sério. Amar como Ele amou, servir com humildade, testemunhar desse amor, buscar uma vida santa, viver de forma íntegra e dedicada a Deus. Que essa congregação, cada vez mais ao contemplar a demonstração do amor de Deus, seja impulsionada, sim, a amar como Ele amou, a servir com um coração quebrantado e humilde, porque Cristo Ele veio como servo. Contemplemos o amor de Jesus no seu serviço, aquele que veio para servir. Buscar uma vida santa e testemunhar desse amor. Que esta seja a tônica desta congregação. Pois com os olhos da fé contemplam sim o Cristo crucificado. Não permaneceu crucificado. Amém. Ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E há de vir para buscar a sua igreja. Amém. Estaremos de novo com Ele. Eu queria chamar a sua atenção para uma última lição nessa noite. Observe que o versículo 8, ele diz que, mas Deus prova o seu amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo está tratando acerca da missão. Jesus vai para a cruz com um propósito: nos salvar. E aqui eu fico pensando na missão de Deus, né? E esse amor de Deus revela justamente esse caráter missional. Ele envia o seu Filho para morrer na cruz, porque nós estávamos perdidos, mortos, em nossos delitos e pecados. E hoje devemos olhar para o amor de Deus, contemplado na cruz, de fato, como sendo o ato de Deus para conosco, cujo, no tempo oportuno, esta obra seria aplicada a nós, quando o Espírito de Deus operou em nós. E assim aconteceria com nós, em um tempo, quando cremos nele e recebemos do seu Espírito, e começamos a desfrutar dos benefícios dessa obra de Cristo na cruz, recebendo dele esse amor, e agora sendo impulsionados a entender cada vez mais, não somente a missão de Deus, mas a missão que Deus dá à sua igreja, fruto desse amor. E eu queria caminhar para o fim, primeiro entendendo que a seu tempo isso acontece. Deus prova o seu amor para conosco, e isso acontece no tempo determinado por ele. Gálatas, capítulo 4. Deus tinha um plano, está tudo sob o seu controle. O Filho de Deus viria a esse mundo, nasceria de uma virgem, iria padecer sob o poder de Pôncio Pilatos, seria crucificado. Deus estava no controle o tempo todo, mostrando que o seu plano estava sendo executado perfeitamente. E no tempo certo, Cristo vai à cruz. O Senhor cumpre os seus propósitos. Hoje, quando renovamos em nós o amor de Deus demonstrado a nós, lembremos da missão de Deus para esta congregação. Deus tem um plano de Ele conduz o seu povo conforme os seus propósitos. Ele vai acrescentando o número dos que vão ser salvos. Ele vai vocacionando, chamando, fortalecendo a sua igreja, capacitando a sua igreja. Deus cumpre os seus propósitos. Amém. E os planos de Deus não são frustrados, porque o amor de Deus não é frustrado. Entende? Entendamos isso. Além do mais, observe que esse cumprimento da missão de Deus, sendo nós fracos, ímpios, pecadores e inimigos dele, está conectado diretamente à fidelidade de Deus para com aquilo que ele prometeu, por meio de Cristo, que é o cabeça da igreja. Cristo, ele esmaga a cabeça da serpente. Na cruz, ele decreta a vitória. Mostrando, irmãos, que o nosso Deus, ele é fiel. E nesse tempo, a congregação deve lembrar disso. Que Deus, ele sempre é fiel. Amém. A despeito das lutas, das adversidades, dos altos e baixos na jornada, Deus, ele permanece fiel. É o amor que cumpre o seu propósito missionário. Mas, nessa missão, nós somos levados a entender a missão que temos de compartilhar e levar a mensagem de Cristo a outras pessoas, para que eles também, assim como nós, possamos experimentar essa vida graciosa que Deus nos concede. Porque nós éramos inimigos, mas em Cristo somos reconciliados. Entende? E nós precisamos anunciar esse ministério da reconciliação. Devemos anunciar, e aqui a missão para a congregação do Parque das Mangapas, que na medida em que você contempla esse amor abundante de Deus, você seja impulsionado em seu coração a não somente viver essa vida graciosa em Deus,
mas seja instrumento de Deus para levar a mensagem de reconciliação àqueles que carecem de ouvir da mensagem do Evangelho. Aqueles que estão em busca de um verdadeiro amor, é hora de proclamarmos o verdadeiro amor que é Cristo para essas pessoas, para que elas se rendam aos pés de Cristo e percebam que é maravilhoso ser amado pelo Senhor. É a missão que temos, a missão de Deus, alcançar os pecadores. Cristo vem, cumpre a sua missão e diz à sua igreja: ide, anunciai. Nós devemos dar continuidade na missão, anunciando desse amor àqueles que carecem. O grande amor de Deus, irmãos, que isso seja intenso em seu coração, e que essa congregação esteja cada vez mais dedicada a compartilhar desse amor para a glória do próprio Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.